Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma questãozinha de trigonometria. Questão número 29 do Enem de 2017. 29 das que eu estou resolvendo, tá pessoal? Um desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe no momento de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros, um transferidor e uma folha de papel, com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso, de forma que o ângulo formado por elas fosse 120 graus. A ponta seca está representada pelo ponto C. A ponta do grafite está representada pelo ponto B. E a cabeça do compasso está representada pelo ponto A, conforme a figura. Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho, com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação, de acordo com os dados. O tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será? Pessoal, essa é uma questão que você pode fazer sem cálculo, ou você pode usar aí uma lei dos cossenos. Vou fazer das duas maneiras, perfeito? Primeira maneira que eu faria, vamos desenhar só essa figura aqui, ó. Só a figura. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho um triângulo. Esse arco aqui é de 120 graus. Isso aqui mede 10, a questão fala. Aqui, ó, as hastes mede 10. Isso aqui mede 10. E isso aqui, ó, é o que eu quero, ó, que é o raio. Isso aqui, então, é o que eu quero. Ótimo. O que eu faria aqui? Como esse aqui é um triângulo isósceles, eu acharia aqui uma altura, ó, uma bissetriz. Então, aqui mede 60 graus e aqui mede 60 graus. Porque o ângulo inteiro é quanto? 120. Como aqui é uma altura, uma bissetriz, então esses ângulos aqui medem 90 graus. Se aqui é 90 e aqui é 60, aqui tem que ser quanto? Aqui tem que ser 30. Aqui tem que ser 30 graus. Muito bom. 30 graus. Olhe só para um desses triângulos. Um desses triângulos, ó. Apenas um deles. Esse 10 é a hipotenusa. E esse triângulo é um triângulo especial. É o triângulo retângulo com arco com ângulos de 30, 60 e 90. Observe que esse pedaço aqui, ó, esse pedaço que eu vou destacar, ele é um pedaço que está oposto ao ângulo de 60 graus. E eu não preciso de cálculo para achar isso aqui. O lado que fica oposto a 60 graus em um triângulo com esses dados é sempre a metade da hipotenusa, multiplicado pela raiz de 3. E o lado que fica oposto a 30 graus é sempre metade da hipotenusa. Então, isso aqui mede a metade da hipotenusa, que é 5, multiplicado pela raiz de 3. Eu não quero, mas se eu quisesse calcular, por exemplo, esse H aqui, ó, isso aqui seria o lado oposto a 30 graus. Seria a metade da hipotenusa, seria 5. Vou repetir. Em um triângulo retângulo com ângulos 30, 60 e 90, o lado que fica oposto a 30 graus é sempre metade da hipotenusa. E o lado que fica oposto a 60 graus é a metade da hipotenusa multiplicado pela raiz de 3. Ora, se aqui é 5 raiz de 3, aqui também é 5 raiz de 3. Perfeito? Então, eu teria 5 raiz de 3 mais 5 raiz de 3. Então, o raio vai ser simplesmente 10 raiz de 3. Ele manda usar a raiz de 3 igual a 1,7. Então, o raio vai ser 10 vezes 1,7. E isso aqui vai dar quanto? 17. 17 centímetros. Então, o raio ele é um valor que está entre 15 e 21. Então, o material a ser utilizado é o material 4. Pronto, ó. Esse é o material utilizado, 4.
Perfeito? Então essa é uma saída bem elegante, não precisa de cálculo nenhum, mas se você quiser um pouco de cálculo, posso fazer. Olha só, vamos imaginar que eu tenha a mesma questão, hein? Olha o que eu poderia fazer aqui agora. Isso aqui é um triângulo. Nesse triângulo eu tenho esse lado que é 10, que é um triângulo qualquer, tá? Isso aqui mede 10, e isso aqui eu vou chamar de x, que é o que eu quero. Então, simplesmente, se eu tenho 3 lados e tenho um ângulo, eu posso usar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz que um lado ao quadrado é igual à soma dos outros 2 lados ao quadrado, menos 2 vezes esses 2 lados, vezes o cosseno do ângulo que eu vou usar. Então, como é que eu sei quem é o A, Ney? O A é sempre o lado que está oposto ao ângulo que eu vou usar. Se o ângulo que eu vou usar é de 120 graus, então o A vai ser o x. Então eu vou ter x ao quadrado igual. Os outros 2 lados vão ser 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 10 vezes o cosseno de 120 graus. Vindo por aqui, você teria um problema. Você tem que saber quem é o cosseno de 120. Então, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 100 mais 100 menos 200. Quem é o cosseno de 120? Pessoal, o cosseno de 120 é o mesmo cosseno de 60. Mas, por estar no segundo quadrante, ele é negativo. E o cosseno de 60, vocês sabem que é meio. Então, o cosseno de 120 é menos meio. Menos meio. Ó. Então, ficará x ao quadrado, 100 mais 100 vai dar 200. Menos vezes menos vai dar mais. 200 vezes meio vai dar 100. Então, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 300. Então, x, que é o raio, que é o que eu quero, poderia ter chamado de r, tá? Vai ser a raiz de 300. Vocês sabem que 300 é a mesma coisa que 100 vezes 3. E a raiz de 100 é 10. Então, fica 10 raiz de 3. Nossa, estou surpreso. Ó. Então, fica x igual a 10 vezes 1,7. Logo, o x vai ser 17 centímetros. Ok? Então, é isso. Tem essa saída e tem essa que eu não usei cálculo nenhum, tá bom? É isso. Espero ter ajudado. Um abraço a todos e bom estudo.